espirituais, aos nossos anjos guardiões, que possa nos auxiliar no Evangelho da noite de hoje, auxiliar-nos nas nossas solicitações, nos nossos pedidos, os nossos agradecimentos também por todas as diversidades em que passamos durante esse dia, pedindo ao nosso Mestre Maior que nos abençoe, que possa tocar o coração de cada um desses irmãos necessitados, seja eles encarnados ou desencarnados, em especial esses irmãos que aqui se encontram nessa lista. Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouça, Osana Paula dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Maria Aparecida da Cunha Santos Silva, Valquíria Holanda, Fabiana Duarte Mesquita, Daniel Alves Duarte, Fabiana Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva e Irani Camargo. Que a paz do Mestre Jesus possa chegar a cada um levando o seu consolo, o alívio necessário para cada um de acordo com as necessidades e o merecimento. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje continua sendo do nosso livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é a de número 32, cujo título é A Boa Parte. E diz assim: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Essa passagem está em Carta de Jesus a Lucas, no capítulo 10, no versículo 42. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosos em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o corpo da água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de treva, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse nosso Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. E que assim seja, Senhor. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão.
Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos agradecer pelo dia de hoje, as eloquências que nós recebemos, que fomos gratos pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Como combinado, hoje, o último dia do mês de São Francisco, vamos fazer a prece dele. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje, o último do mês de outubro, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Obrigada, meu irmão. E assim, meus amigos, mais uma vez dando boa noite a todos, aos que chegaram por último, não esquecendo o nosso copinho d'água para ser fluidificada, para tomar no final do nosso evangelho, pedindo agora, elevando o nosso pensamento mais uma vez, já nessa energia positiva de irmandade, de fraternidade, pedindo aos irmãos de luz, aos mentores espirituais, a Bezerra de Menezes, a nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, ao nosso Pai Maior, que possa adentrar os nossos lares, derramar as bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e fazer com que nós tenhamos um evangelho com muita paz, com muita luz, com a permissão do nosso mentor da casa. Seja bem-vindo, Rita, passo a palavra a você, que fará a explanação e a leitura do nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã. Gratidão, Francisca, boa noite a todos, que sejam todos abençoados aí, pelo fluido salutar do nosso Pai Criador, favorecendo cada um de nós na compreensão do que vamos hoje estudar. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nossos itens de estudo serão 4 e 5, causas atuais das aflições. Então, vamos à leitura. Eu vou intercalar com um pequeno comentário, depois, no final, retomo com a leitura do item 5, porque eu entendo que esse item 5 é um fechamento muito interessante para a gente chamar a atenção. Então, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos?
quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão, se o mais frequentemente não podem dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, vamos primeiro começar conceituando aflições. A gente sabe que aflições está interrelacionada, ou é sinônimo, ou é a mesma coisa de sofrimento, de dor. No livro Espiritismo de A a Z, nós encontramos algumas definições. Quando diz que a aflição é reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta. E todo mal representa vírus da alma, suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Citamos também que a aflição é nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. A aflição sem revolta é paz que nos redime. E é o que a gente vai comentar, chegando a essa conclusão de que quando a gente vivencia nossas aflições com resignação, o caminho está meio andado, né? Porque nós, criaturas humanas, enquanto encarnados, nos perguntamos por que tantas aflições? Por que tantas tribulações? E muitas delas são criadas por nós nesta própria existência, nesta atual existência. Por exemplo, quando choramos, quando nos desesperamos, nos revoltamos diante das dificuldades e tormentas. Quando não percebemos que tudo é fruto do nosso temperamento, somos nós os causadores, muitas vezes por explodir diante de pequenas situações,
explodimos com aquele pavio curto, e nós ainda ficamos tentando justificar o injustificável. Depois que a palavra já saiu, já feriu, depois que as emanações já chegaram ao destino, causando destroço, e voltou para nós, né? Porque o bem, ele vai, volta o bem também. Mas se a gente, nas aflições, nos desequilibramos, nos desesperamos, ela vai, essas emanações vão até algum destino e volta para a gente também. Então, nós sempre somos, como fala o texto, artífices do nosso próprio infortúnio. Nós culpamos sem dó sempre o outro, sempre tem uma coisa que caiu, quebrou, sempre tem algo ou alguém culpado dos nossos desatentos e desequilíbrios, mas nunca paramos para refletir sobre o que falamos, sobre o que pensamos, sobre o que fizemos. E são essas ações que muitas vezes geram raiva nos outros, medo, indiferença, mágoas e ódios. Muitas vezes nós somos odiados por alguma coisa que fizemos, porque não pensamos no outro na hora de fazer. E nós emanamos muitas reações assim, contrárias à lei divina, e não nos damos conta disso. E a lei da ação e reação está aí. Não perdoa nada nem ninguém. Tudo que eu planto, eu colho. Se não colher nesta vida, vai ser pior, porque eu vou colher em outra, corrigido, com juros e correção monetária. Então, as aflições que nós vivenciamos nessa própria existência, que são causadas por nós, enquanto agora, não vem do passado, não é do nosso espírito, do nosso perispírito, são frutos das nossas intemperanças, essas aflições que poderiam, com certeza, serem evitadas, a gente, por uma negligência, por uma falta de gentileza, por falta da prática das virtudes. Nós vamos construindo esse mundo de aflições dentro de nós. Para não ir muito longe, vou dar um exemplo. Todo motorista, quando entra no carro, que está no trânsito, esquece que todos somos irmãos, esquece tudo. Diante de uma fechada que o outro motorista der, diante de uma freada brusca, todo motorista perde o equilíbrio, perde o controle moral. Então, tantos incidentes, tantas aflições poderiam ser evitadas se esse motorista, que somos nós, praticasse o Evangelho de Jesus também quando está dirigindo. Lembrasse pelo menos de ser generoso, de ter gentileza, né? De vivenciar os valores morais. Mas muitas vezes instigamos as várias vicissitudes. Quantas vezes nós já ouvimos falar de um irmão que, por uma fechada, foi perseguir quem lhe fechou, e o outro se sentiu agredido, sacou de uma arma, tirou-lhe a vida. Então,
numa situação dessa. Ou então bate o carro, vai em danos materiais, morais, né? Todo aquele léxico que é derramado na hora das contrariedades, tudo isso são pequenas coisas que geram grandes aflições a famílias inteiras. Nesta existência, sim, e ainda poderá ser objeto de aflições em outras reencarnações, dependendo do resultado dessa intemperança, desse descontrole. Então, nós precisamos nos envolver mais com o Evangelho de Jesus, praticando, vivenciando em todas as situações da nossa vida. Porque os sofrimentos que vivenciamos são causados, a maioria deles, por nós mesmos. Nós sempre fomos quem deu causa às aflições que nos chegam. E aí eu queria trazer, apesar do nosso curto tempo, uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, intitulado Examina a sua própria aflição, em que ele vai trazer vários exemplos de aflições, né, nessa relação de causa e efeito. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Do egoísmo, chama-se egolatria. O egoísta, ele quer tudo para si. Mas será que nesse quer tudo para si, ele vai ser feliz com as consequências disso, que é o isolamento, que é a rejeição, que é a exclusão? Esse é o objetivo final da egolatria. Do vício, chama-se delinquência. Quem de nós não conhece a questão das drogas, do álcool, do tabaco? Na primeira dose, principalmente lá pela adolescência, querendo experimentar de tudo, e aí vai perdendo o controle, torna-se um alcoólatra, se destruindo, lhe trazendo aflições para si e para os outros. A droga, tantos irmãos, nossos filhos até, que se envolve com esse despertar inferior. E aí, a partir da primeira dose da droga, ele já tem um direcionamento para a delinquência, porque é o vício que já vai corroendo os seus neurônios, a sua mente, a sua consciência, enquanto encarnado, está realmente no caminho da delinquência se não tiver forças para reagir ao vício. Emmanuel também nos fala da agressividade, que chama-se cólera, do crime, que chama-se remorso, do fanatismo, que chama-se intolerância. E aqui, no fanatismo, a gente pode lembrar do fanatismo religioso, quantas tragédias têm acontecido, principalmente ali no Oriente Médio, na terra prometida a Deus para os descendentes de Abraão, quantas intolerâncias a gente tem visto do planeta fora. A intolerância política, a intolerância
material, né? Quando não se acredita nos valores espirituais e só existe a ideologia dos valores materiais, é tanto o fanatismo e tanto que leva à intolerância. Da fuga, que chama-se covardia, da inveja, que chama-se despeito, da leviandade, chama-se insensatez, da indisciplina, que chama-se desordem. Como nós conhecemos a questão da indisciplina? A começar dentro dos nossos lares, da nossa vida individual. Se temos indisciplina, por exemplo, no nosso armário, a desordem fica evidente. Se temos indisciplina conosco, com a nossa saúde, a desordem orgânica aparece. E por aí vai. A indisciplina está presente como um vício na nossa vida, que gera grandes aflições também. Não só pela desordem de bagunça, mas a desordem orgânica do corpo físico, da brutalidade, que chama-se violência, como a gente viu isso essa semana, estamos todos aí estarrecidos. A que ponto chega a brutalidade e a violência? Da preguiça, que chama-se rebeldia. A gente pensa que a preguiça não é um vício. É só um momentinho que eu estou com preguiça. Mas aquele que leva a sério, que se deixa envolver por esse vício da preguiça, se torna rebelde realmente. Porque só o outro é quem tem que fazer por ele. Começa por aí. Da vaidade, que chama-se loucura, do relaxamento, que chama-se evasiva, da indiferença, que chama-se desânimo, da inutilidade, que chama-se queixas, do ciúme, que chama-se desespero, da impaciência, que chama-se intemperança, da sovinice, que chama-se miséria. Outro ponto também muito conhecido de nós, o pão duro, a criatura que é pão duro, que fica juntando, fica vivendo miseravelmente para juntar, para quê? Então, a sovinice leva a sérias aflições das misérias. A injustiça, que chama-se crueldade, não é? Também, quantas vezes nós nos deparamos com esse vício da injustiça? Deus é injusto. Fulano foi injusto comigo. E essa injustiça pode levar a uma crueldade. Então, cada criatura, conclui Emmanuel nesse texto, tem a aflição que lhe é própria. A do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta, conseguem receber e acumular em si os talentos de amor e paz reservados por Jesus, quando disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Mas não é que os aflitos é que vão ser bem-aventurados, mas aqueles que vivenciarem suas aflições com resignação serão bem-aventurados, né? Então, eu vou voltar a ler aqui o item 5, para a gente ver esse fechamento
que Kardec fez aqui desse tema, depois eu retomo aqui com mais uns comentários. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos, que lhes são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, como a gente está vivenciando essa fase de transição planetária, né, cheia de sinais, e aí eu queria lembrar que vocês podem aprofundar essa questão dos sinais dos tempos, não é do final do mundo, né? É sinais dos tempos de transição. Vocês podem buscar no livro Obras Póstumas, na segunda parte, no item Regeneração da Humanidade, lá pelo parágrafo 4º. Eu vou ler só esse parágrafozinho, que o nosso tempo é curto, mas aí vocês depois vão lá e complementam a leitura. Não olheis para o céu, para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis, e aqueles que vos anunciaram vos enganaram. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens, será aí que os encontrareis. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está numa espera e como tomado de um vago pressentimento da aproximação da tempestade. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação, deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação, e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos, que a gente queira ou não, que a gente contribua ou não, mas se a gente contribuir a partir de nós, vai ser bem melhor, porque como
fala Ella Haft, nós somos como para a floresta. Se a folha não fizer o seu trabalho da clorofila, a floresta não seria cheia de árvores frondosas, de folhas verdes, frutos e flores. Assim somos nós. Jesus espera que façamos a nossa parte, né? Nessa comparação da folha e da floresta, se estivermos fazendo nossa parte, como a folha faz a clorofila, quer dizer, nos amando, amando o nosso próximo, sendo indulgentes, praticando a compaixão, praticando o amor, a caridade, seguindo os ensinos de Jesus, teremos, então, um planeta sem caos, de luz, progresso, prosperidade, onde reina o bem, porque tudo começa em nós. Se não fizermos a nossa parte, seremos como folhas secas, levadas ao vento, e não integraremos essa floresta verde, vistosa, como deve ser o planeta que queremos. Então, nós devemos sempre lembrar que temos que florescer no espaço onde Deus nos colocou, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos amigos. E nós temos que cuidar de nós e dos que estão ao nosso redor. Mas aí vem também a questão dos ensinos do Evangelho, que um Senhor deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha perdida. Mas será que nós temos esse poder, podemos fazer isso? Deixar todos que estão ao nosso redor necessitando de cuidados para ir cuidar, para ir atrás daquele que por livre arbítrio se perdeu? Não. Lembremos que nós somos criaturas e não o Criador. O Deus Pai, ele deixa as 99 aos cuidados de nós e vai cuidar da ovelha perdida. Mas nós, criaturas, precisamos cuidar de nós e dos que estão ao nosso derredor. Não deixemos que os exemplos que tanto vemos, né, desse cuidar, desse abandonar-se à vontade do Pai, como Saulo, né? Saulo, que foi um grande perseguidor, transformou-se num grande seguidor de Jesus. Mas se ele fosse remoer nos crimes que ele já tinha cometido, nos males que ele já tinha causado naquela existência, ele jamais teria cumprido e teria desempenhado o papel que Jesus lhe confiou. Então, assim somos nós. Nosso papel não é mudar o outro, não é mudar ninguém. Todos têm o livre-arbítrio e nosso papel é mudar a nós mesmos, né? Nós próprios. Esse é o objetivo. Porque é a gente mudando, é a gente fazendo o que Jesus nos ensina constantemente, que estaremos contribuindo e sendo essa folha verde da floresta. Então, gratidão a todos, mais uma vez, pela oportunidade, gratidão à espiritualidade amiga, e convido a todos, então, para a gente fazer a nossa prece. E como hoje, 31 de outubro, lembrou bem Gilson, né, do mês de São Francisco, ele fez a oração de São Francisco, e eu vou encerrar também com uma oração a São Francisco. Ajuda-nos, ó Francisco, aos homens de hoje, a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a purificação do seu espírito. Ajuda-nos a libertar-nos do orgulho e do egoísmo que oprimem todos os povos.
Reaviva na consciência dos líderes de todas as nações a urgência da paz. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de enfrentar as múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento, pelas ideias suicidas, pela fome, pela guerra, reabre as portas da esperança, ó Francisco, nosso irmão, humilde e sábio no viver, Pai dos pobres deserdados, vem teus filhos proteger. Ó Francisco, nos ensina, pelo verbo, pelo exemplo, que ao andarmos pelo mundo, nosso corpo é nosso templo, que a este mundo deste seu justo valor. Vem louvar a Deus conosco, pela cruz e pelo amor. Com esta prece, pedimos a espiritualidade amiga que está com cada um de nós, para higienizar nossas mentes, nosso coração, higienizar nossos lares, todos os nossos entes queridos, nossos irmãos mais próximos, e higienizar também a mente de todos aqueles que desencarnaram desse massacre violento aí do Rio de Janeiro, que a espiritualidade possa estar com cada um socorrendo e conduzindo aos seus locais espirituais, conforme os seus merecimentos, conforme as suas necessidades, considerando que devemos ser indulgentes, até com os criminosos também, porque um dia chegará a vez deles serem recolhidos aos braços do Mestre e do seu Criador. Assim seja. Grande abraço a todos. Passo a palavra para a Francisca. Que assim seja. Muito obrigada, minha irmã. E assim, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nossos anjos guardiões, ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz a todos, e pedindo a todos o comparecimento até amanhã no nosso evangelho, no mesmo horário, com muita paz e muita luz. Até amanhã, gente.